pecado, viu, gente? Acende a luz? É, antes acendeu, não tá acendendo, não? É. O sino, nós poderemos dizer que ele é a expressão de muitas pessoas. Ele só fala de sentimento coletivo. Os sinos têm uma música própria, o repique ou o dobre. A música que no meio do tumulto da vida nos traz a ideia de alguma coisa superior à maternidade de todos os dias. Nos entristece se é de finados, que nos alegra se é festa, ou que simplesmente nos chama com um som especial, compassado, sabido de todos. O sino nasce, tem nome e tem padrinho. Por que não considerar o sino enquanto um vivente, a partir do momento que todos congregam em volta dele? E é interessante, o batismo do sino, ele tinha toda uma simbologia muito própria, né, com o uso do incenso, o uso da água, o uso do óleo. É por isso que era chamado de batismo, que era uma celebração muito expressiva. Então, por quê? O sino vai ser colocado na igreja. Todos os instrumentos que são colocados na igreja, eles são abençoados. E o sino recebia essa cerimônia do batismo. O sino é batizado, cada sino tem um nome. Cada sino tem um nome. São batizados. Se ele tem voz, ele é membro participante da liturgia. Vós não recusais na vossa igreja o uso dos sinos de bronze para convidar o povo à oração. Recebei estes sinos novos, dedicados por esta bênção ao vosso serviço, e fazei que todos os vossos fiéis, ao ouvirem a voz do sino, elevem para o alto seus corações e participem da alegria e da tristeza dos irmãos. O espetáculo que foi visto da bênção dos sinos, eu acho que manifestou aquilo que né? A congregação de várias pessoas, de vários sentimentos. E aí, depois da bênção do sino, vão chamando os padrinhos para poder dar as primeiras badaladas no sino e a comunidade toda bate palma.
dia cheia de graça. Existe hoje um costume que eu acho assim terrível de se colocar um alto-falante na torre e ficar reproduzindo som de sino. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Na Catedral Metropolitana eles colocam uma fita com toque de sino, ao invés de tocar o sino. Já 2 sinos da Catedral estão rachados e não tem condições de tocar. O sino, ele trincou ou rachou ou quebrou, ele acabou. Você for lá nas igrejas e tudo, a maioria dos sinos tá bambo, ou tá quebrado. Tem sino ali, por exemplo, no São Francisco de Paulo, o sino lá no dó. A da matriz aqui tá bambo. Nós estamos com o sino rachado na catedral. Aqui o sino santíssimo é aquele que está quebrado. Não recuperaram até hoje. O sino lá da matriz estava sem um guardado. O trincado desse sino já são muito. Tá rachando a bacia. Agora, há uma coisa interessante. Por que os sinos se racham? É claro, intempéries, é climático, é problema de raios, intensidade de faíscas, tudo isso influencia. Mas principalmente porque não são tocados. É que às vezes se gasta milhões para fazer uma restauração de igreja e deixa o sino do jeito que está. Porque não adianta a gente ter os sineiros e não ter sino para tocar também, né? E como é que você vai conservar a história dos toques, sem o sino tocar? Os sinos de Diamantina eles estavam danificados pela ação do tempo, pelas intempéries do tempo, os sinos estavam danificados e assim seria impossível fazer uma transmissão da linguagem sineira. Muita emoção, muita alegria de ver Diamantina recompondo, né? Esses sinos que já nos deixavam bem incomodados com aquele som rouco, aquele som rachado, rouco, né? Então esses instrumentos, eles foram adquiridos graças ao esforço da comunidade de Diamantina através de uma campanha chamada Campanha Sino Cidadão. Toda a comunidade contribuiu. Então eu comentei, gente, não é possível que nós moremos numa cidade igual Diamantina, com a tradição tão forte, e que tenhamos um sino que há 40 anos está trincado. Então é o seguinte, nós temos que recuperar esse sino. A cada jornal Voz de Diamantina, nós colocávamos um artigo sobre a cultura dos sinos em Diamantina. Eu fiz então um editorial na Voz de Diamantina que tinha o retrato do Emanuel e cujo título era Um Sino Chamado Cidadania. E aí comecei dizendo que eu já tinha 5 ou 6 padrinhos e que aí eu achava que era uma empreitada que nós tínhamos que pegar. Nós consideramos uma honra, uma satisfação, inclusive a gente ter podido ser padrinho. Quando eu já tinha conseguido 48 padrinhos, antes disso até, aí nós descobrimos que não era só o Manuel que estava trincado. Havia mais 5 sinos trincados. E necessitavam de muito mais padrinhos, e os padrinhos apareceram 77 padrinhos que colaboraram com a quantia de R$77 mil. Conceda por sua misericórdia a quantos ele atrair à igreja, pelo chamado da voz do sino, prestarem ouvidos atentos à sua palavra. Amém. Para que seja contente, como quem te ilumina, somente batizando o presente com o nome de Josefina. Receba o sino, por favor, em nome dos sineiros de Diamantina. A catedral vai receber o sino grande e o sino médio. O sino grande se chamará Antônio, o sino médio se chamará Joaquim. A igreja de Nossa Senhora do Amparo receberá o sino médio, que se chamará Paulo. A igreja de São Francisco receberá o sino pequeno, que se chamará Miguel. A igreja de Nossa Senhora das Mercês receberá um sino grande, que se chamará Aparecida. E a igreja do distrito de Curralim, de Nossa Senhora do Rosário, receberá o sino grande, que se chamará José.
Eu me prontifiquei a receber os sinos e fazer a instalação. Tendo em vista a complexidade do trabalho, né? E a gente já está mexendo com isso há muito tempo, temos um equipamento todo, então eu coloquei à disposição para colocar os sinos no local. Pegou alguma coisa, Edu? Pega o sino grande, por exemplo, da catedral, estragado. Não tocava mais, ficava só o pequeno. Tinha 2 estragados numa igreja só, na catedral. E eles tocam os 3 juntos. Então o povo estava acostumado com isso, né? Esse sino mesmo eu lembro dele tocando normal. Eu era menino, eu lembro dele tocando normal. Depois ele rachou. Tentaram umas 2 vezes consertar, mas não conseguiram. Não existe conserto para sino. Yeah.